Hello students, how are you? Students, today is September 25th. Hoje são 25 de setembro. Here we go with one more class. And for today's class, we are going to make this correction. Hoje faremos a correção dessa atividade aqui que eu pedi a vocês na página 55, on page 55, ok? E também revisaremos alguns pontos que falamos na última aula. Então, na última aula a gente comentou aqui essa atividade, a gente fez uma revisão sobre os ordinal numbers até o number 10th, que é até o 10º. Falamos também sobre os numbers até o 100, corrigimos essas duas atividades. Fizemos uma review sobre time, onde a gente viu como falava algumas horas somando com outras, essa aqui era a atividade. Falamos sobre addition, sobre a adição, sobre também subtraction, subtração. E aqui falamos dos números até o 500, só que saltando, né? 100, 200, 300, 400 and 500. Fizemos a correção dessa tarefa e em seguida eu passei essa atividade aqui na page 55. Agora faremos a correção. Lembrando que se você ainda não fez sua atividade, corre lá, pega seu livro, faz a atividade e depois volta pro vídeo, que agora a gente vai fazer a correção. Então, me acompanhem aí, galerinha. Write these numbers from smallest to largest. Aqui vocês tinham que ordenar os números do menor para o maior. Certo? Letter A. Vamos lá. Aqui nesse espaço eu vou escrever já a sequência que vocês deveriam ter escrito, ok? Vamos lá. So, follow me. Here, the first number is 100, the second 200, 300, 400 and 500. Okay? Letter B. First, we have to identify the smallest number. Primeiro, temos que identificar o menor número. So, the smallest is 155. Let's go. 155, 156, 157, 158, and 159. This is the sequence. And here, identify the smallest number. The smallest one is this number, 397. So it's the beginning. Esse aqui inicia. 397, 398, 399, 400, 401. Pronto? A atividade de vocês ficou assim, boys and girls? Certo, vamos para a próxima. Write the numbers. Aqui a gente comentou sobre essas expressões. Before, que significava, você lembra? Antes. E after, que significa depois ou após. E aqui a gente tinha essa sequência de números, tínhamos que colocar one before and one after. Vamos lá. One before 329 is 328. One after 330. One before 187. 186. One after 188. One before 499, it's 498. One after 500. One before 254 is 253. And 255. Ok? Certinho com de vocês aí? Vamos para a próxima. Question number 3. Color the smaller number. Vamos lá. Então aqui a gente vai colorir o número menor. Espero que vocês tenham conseguido fazer essa daí. So the smallest number here is 100. Here 225. Aqui temos o 341. Ok.
Na parte de baixo, color the larger number. Pinte o número maior. 450, 499, 119. Ok, beleza? Question number 5. Order from smallest to largest. Vamos lá, novamente, igual a primeira questão. Que a gente vai organizar eles do menor para o maior. Só que não é uma sequência, então a gente tem que identificar. So the first number is 123. The second, 132. Third, 213. And 321. Certo? The smallest to the largest. Próxima sequência. The smallest number here is 234. The next, 324. The next is 423. And 432. That's the sequence, students. Ok. Então, é o seguinte. Pessoal, na aula de hoje, a gente continuaria aqui na página 56. Mas, nossa provinha está chegando. Como a nossa provinha está chegando, a gente vai fazer uma revisão. Aqui eu selecionei 2 unidades para vocês fazerem essa avaliação, tá? Aqui nessa aula de hoje eu vou comentar os pontos principais que vocês devem se atentar para fazer a nossa avaliação, tá? E vocês vão abrir o livro de vocês aqui nessa unidade. Natural Science, Water and Plants, Unit 1. Aqui nessa aula de hoje a gente vai terminar fazendo essa revisão aqui dessa unidade. Então a gente vai comentar todos os pontos que a gente já viu. O que eu recomendo a vocês é que peguem um livro e vão acompanhando à medida que a gente for passando as páginas, tá bom? Assim você vai ver as suas atividades já feitas e vai ser melhor de você revisar assim. Vamos lá? Então tenta me acompanhar aí, let's go! Aqui a gente começou observando essa figura e a primeira parte da unidade era Parts of a Plant, ou seja, as partes de uma planta. Vamos lá, aqui temos Do all plants have the same parts? Todas as plantas têm as mesmas partes? All plants have roots, aqui a primeira parte, stems and leaves. Todas as plantas têm raízes, caules e folhas. These have different functions. Essas partes que a gente acabou de ler, roots, stems and leaves, elas têm diferentes funções. E aqui vocês iam fazer uma atividade onde vocês tinham que fazer a ilustração da planta de vocês. Aqui embaixo tínhamos um modelo. Vamos ler. Acompanha comigo essa parte aqui, gente. Então, olha. Leaves are attached to the branches or the stem. O que foi dito aqui, gente? As folhas, elas estão presas aos galhos ou no caule. Então, leaves quer dizer que são as folhinhas da nossa plantinha aqui. Ok? Segunda frase. The stem grows above the ground and branches grow off the stem. O caule cresce acima do solo e os galhos crescem do caule. Então aqui que vocês podem ver, ó, isso aqui é o stem, né? Essa parte aqui que cresce acima do solo. E as folhinhas crescem aqui, ó. E os galhos crescem do stem, tá? Os branches, e as leaves crescem dos branches. Então temos o stem, temos os branches e temos as leaves. Terceira frase. The roots of a plant grow in the ground. As raízes das plantas crescem dentro do solo. Essa foi a primeira parte aqui da nossa review. Segunda parte. Plant nutrition. Here we talked about the photosynthesis process. Aqui falamos sobre o processo de fotossíntese. Ok, e tínhamos todo aquele ciclo, né? Se vocês observarem nessa imagem aqui, como um todo, vocês podem ver o ciclo, que começa aqui com a nossa sunlight,
The leaf absorbs sunlight. Então a nossa folha absorve a luz do sol. Ela também absorve carbon dioxide. The leaf absorbs carbon dioxide from the air. A nossa folhinha também absorve o dióxido de carbono do ar. E também water and minerals. Ela também absorve água e minerais através das raízes, das roots. Certo? E, como resultado disso, temos oxygen. Vamos ler aqui. When plants make food, they make oxygen too and return it to the air. That's good because animals need oxygen to breathe. Quando as plantas geram o alimento, elas fazem o oxigênio também e retornam para o ar. Isso é bom porque os animais precisam de oxigênio para respirar. And this is the process of the photosynthesis. In here you had an activity to do. It's supposed to be completed. Aqui vocês tinham essa atividade para fazer, que é para estar completa já. E vamos prosseguindo aqui na nossa review. On page 31, na página 31, The Life Cycle of a Plant. Aqui falamos sobre o ciclo da nossa plantinha, certo? E tudo iniciava como uma seed, que é uma semente. E vocês deveriam fazer essa atividade recortando as figuras lá da página 83, onde vocês iriam identificar uma seed, uma semente. Buried in the ground, as water falls on the seed and the sun warms it, its hard shell opens and it starts to grow its roots. À medida que a água vai alimentando essa sementinha e o sol vai aquecendo, vão nascendo as roots, que são as sementes, que vai aqui no item number 2. Em seguida temos o stem. Its stem bursts through the soil, ou seja, o caule dela começa a sair do solo. Then leaves start to grow out of the stem. Então, o que acontece? As folhas começam a brotar do caule. As the plant gets bigger, it will begin to grow buds. À medida que a planta vai crescendo, vão começando a nascer os buds, que são os brotos, which later sprout into flowers, que depois se tornam flores, the flowers. E essa era a última parte do nosso life cycle of a plant. Let's go to the next page. On page 32, we have plants and us. Plantas e nós humanos. Okay, in what ways do we use plants, students? What do we use plants for? Para que a gente usa nossas plantinhas? We use plants to produce many things that are necessary for life. Usamos as plantas para produzir muitas coisas que são necessárias para a vida. For example, to make clothes, que são roupas. We use plants to make clothes. Usamos as plantinhas para fazer roupas. We use wood from trees to make furniture and paper. Usamos a madeira das árvores para fazer móveis e também papel. We use fruit and vegetables as food. We eat roots, stems, leaves and flowers. Usamos frutas e vegetais como alimento, como comida, food. Comemos raízes, comemos os caules, comemos folhas e também comemos flores. Também comemos as frutas, né? Próxima parte, we get rubber. What is rubber? It's borracha. From trees to make tires. A gente consegue a borracha para fazer os pneus a partir de uma planta. Ok? Próxima, we make flour from wheat. Conseguimos fazer a farinha do trigo. Wheat means trigo. And we use the flour to make bread, pasta and cookies. Usamos a farinha de trigo para fazer pães, para fazer massa e para fazer biscoitos. And the last part, we use plants to make perfume. Usamos as plantas também para fazer perfume, soap and cosmetics. Para fazer sabonetes e também para fazer cosméticos, produtos de beleza. And we also use plants to make medicines. Também usamos as plantas para fazer
remédios, ok? Não confundam essa palavrinha aqui com medicina. Nesse caso aqui está se referindo a remédio, ok? Let's go to the next part. It's on page 33. On page 33, we talked about plants respiration. How do plants breathe? Como é que as plantas respiram? Vamos ler aqui para esclarecer alguns pontos. What is air? O que é o ar? Air is all around us. O ar está em todo lugar ao redor de nós. It forms the Earth's atmosphere. Completa, ele forma a atmosfera terrestre. Air is a mixture of oxygen and other gases. O ar é uma mistura de oxigênio e outros gases. All living things need oxygen to live. Todos os seres vivos precisam de oxigênio para viver. Air must be clean to keep us healthy. O ar precisa ser limpo para nos manter saudáveis, healthy. On the next page, we had an activity. On page 34, you have answered all these questions. On page 35, we studied the water cycle. Aqui falamos sobre o ciclo da água, onde a gente falou sobre evaporation is when the sun heats up the water in rivers, lakes, ocean, or land and turns into a vapor. The water vapor or steam leaves the river, lakes, or oceans and goes into the air. Ou seja, então quando o sol aquece a água, os rios, lagoas e oceanos, ela se transforma em vapor. O vapor de água deixa os rios, lagos e lagoas e vai para o ar. Condensation. As the water vaporizes, it cools and condenses. Condensation means that water changes from a gas to liquid, water droplets, forming the clouds in the sky. Isso quer dizer que quando a água faz isso, quando ela sobe em forma de vapor, ela esfria e se condensa novamente. Ou seja, quer dizer que ela saiu da forma em que ela estava, que era gas, e voltou para a forma original, que era liquid, formando as nuvens no céu. Precipitation is when so much condensed water is in the air and clouds get full and heavy that water falls back to the earth in the form of rain, hail, sleet or snow. Precipitation ou precipitação é quando tem muita água condensada acumulada e a nuvem fica tão cheia e pesada que a água volta de novo para a terra em forma de chuva, granizo ou de neve. Storage is what happens when precipitation falls and is collected back into rivers, lakes, ocean, and is soaked up by the soil. É quando a precipitação que cai é coletada de novo para os rios, lagos, oceanos e o solo absorve toda essa água. Okay, and here we can see all the water cycle. If you read again and pay attention to the pictures, you will understand perfectly. On page 36, we studied the water pollution and water conservation. Aqui falamos sobre a poluição da água, water pollution causes. Tínhamos wastewater, que era o desperdício de águas, chemicals, que eram os químicos, ships, navios, industries, que eram as indústrias, sanitary wastes, que são desperdícios sanitários, solid wastes, que são desperdícios sólidos. On page 37, we studied the water pollution and water conservation again, but this time we use it to talk about what is best. Dessa vez a gente falou what is the best way to save water. Dessa vez falamos sobre qual é a melhor forma de economizar água. E aqui tínhamos essa atividade. Using the machine half empty or full washing machine. Usar a máquina de lavar pela metade ou usar ela cheia. And the correct is full washing machine. The next, collecting rainwater or watering with a hose. Coletar água da chuva ou aguar com a mangueira. The next, dripping tap or fixed tap. Torneira pingando ou torneira consertada. The last one,
to wash the car? Use a bucket or washing the car with a hose? Qual é o mais econômico? Using a bucket. And this is the most relevant content for this unit. Esse aqui é o conteúdo mais relevante para a nossa prova dessa unidade, tá bom? Também vai cair conteúdo dessa outra unidade aqui, Healthy Habits. Mas revisaremos esse conteúdo aqui na aula de segunda-feira. Alright, students? So, I have to say goodbye now. I hope you liked our review and see you next class. Bye!